Rodrigo, a gente vai ter um evento muito importante esse ano, que é o julgamento do Bolsonaro, que provavelmente vai ser televisionado, no momento em que o governo Lula também está enfrentando uma barra de queda de aprovação, a questão da direção do próprio governo. Como é que você vê o papel da imprensa? E aí tem várias discussões sobre isso, se é complicado fazer críticas ao Lula nesse momento, se é sabotagem ao governo, se a gente deve só falar a respeito do Bolsonaro. Como é que você vê o papel das mídias mais independentes nesse contexto? E como é que você vê o panorama para 26? Se é Lula candidato, como é que você vê a oposição? Bom, vamos por Vamos por partes aí. partes. Não, mas acho que é importante que você trouxe. Não acho que seja sabotagem você fazer críticas ao governo Lula, né? Uhum. Eu acho que é possível. Aliás, é o papel da comunicação, inclusive da comunicação progressista, fazer críticas eventuais, necessárias, né, ao governo Lula, né? É completamente diferente você ter um governo Bolsonaro e ter um governo Lula, né? Isso eu tenho certeza também. É completamente Uhum. diferente. Nós temos um governo hoje democrático no Brasil. Uhum. Eu só acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque tem alguns setores, assim, algumas pessoas na imprensa progressista que ficam numa linha, não, nós somos independentes, nós somos isentos, então a gente bate no governo, o Lula faz um governo neoliberal. E não sei. Bom, primeiro que eu não concordo. Eu Uhum. não acho que o governo Lula seja neoliberal. É um governo de frente democrática e frente ampla. Gente, foi assim que foi feita a frente. Foi assim que ganhou do Bolsonaro. Se quisesse fazer uma campanha pela esquerda, tinha perdido o Bolsonaro, hoje era o presidente. Então, para ganhar, foi necessário fazer frente ampla. Para governar em frente ampla, precisa dialogar um pouco mais. Que, aliás, já era o que o Lula tinha feito nos primeiros governos. É verdade que nesse aqui ele está um pouco mais recuado, a situação está mais complicada e ele tem, sim, uma crise de popularidade. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque eu não vou ficar baixando a cabeça, não vou ficar passando pano para o governo. Não, faça crítica e tal, mas vamos compreender que a alternativa hoje, não há alternativa hoje, é Lula ou é a volta do bolsonarismo? Pode não ser com Jair, mas vai ser com o Tarcísio, vai ser com outro, talvez até pior, um desses outsiders da extrema-direita, né? Claro. O Lula hoje é o último anteparo para você evitar o que aconteceu nos Estados Unidos, que é o retorno da extrema-direita, e aí ela volta fazendo o serviço que ela não fez no primeiro mandato. O Trump está muito mais na ofensiva do que ele teve no primeiro. E o Orbán da Hungria, que é uma espécie de laboratório de tudo isso, a Hungria, você sabe, né, Pedro? Ele foi presidente uma primeira vez, perdeu, e estando na oposição, ele se preparou para voltar na seguinte linha: agora eu vou passar o rodo, não vou ficar no meio do caminho. Se o bolsonarismo voltar, não tenho dúvidas, é para derrubar os ministros do Supremo, que foi resistência ao bolsonarismo em 2022, é para mudar a composição do Supremo, é para passar o trator. Então, temos que ter responsabilidade. Eu que acho que nós temos que defender a democracia e um projeto de justiça social no Brasil, eu faço críticas, eventualmente, mas sem perder a dimensão de que o Lula é um anteparo para a barbárie. Então, temos que ter responsabilidade com isso também. Você pergunta, posso responder a segunda parte sobre 2026? Manda ver. Para mim, bom, hoje o Lula é o candidato, né? Está em dificuldade porque a avaliação mas as pesquisas manipulam. Não, todas as pesquisas mostram que houve queda de popularidade. E isso se deve a vários fatores, mas, para mim, o mais grave, o mais complicado, é a questão dos preços, porque isso é que está minando a popularidade nos setores populares, né, de mais baixa renda, de onde o Lula tira sua força. Então, a aposta do governo, que é um governo moderado, os preços vão se ajustar até por uma ação aí do próprio mercado, uma safra que vai ser recorde, e com isso esse mal-estar do supermercado vai diminuir e a popularidade do Lula vai voltar. Aí eu tenho um ponto de interrogação. Sem controlar os preços não volta a popularidade, é verdade. Né? Agora, isso não basta, porque houve um estrago, um dano à popularidade do Lula durante o bombardeio do fim do ano passado dessa história de contas públicas, no episódio do Pix, no começo deste ano agora. Então, o Lula tem que, primeiro, controlar os preços, as pessoas irem ao supermercado e falarem, bom, está um pouquinho melhor,
e olharem para o Lula e falar, será que eu vou dar mais um mandato para o Lula? Por quê? Mas não está todo mundo falando que o governo dele é meio descontrole, e que o governo dele não presta atenção nos pobres e tal. Então, é junto a operação de controlar preço e de o Lula se reconectar com a sua base. Ele está fazendo. Essa semana passada a gente viu. Né? Anunciou o empréstimo consignado para a gente que tem carteira assinada, vai mandar para o Congresso a isenção de até R$5.000 para o imposto de renda, né? Está relançando lá o projeto do pé de meia, né? Reforçando para manter os estudantes no ensino médio. Então, tudo isso é importante. E está indo para a rua e está falando. Fala demais, às vezes escorrega. Qualquer um que fizer discurso todos os dias de 1h30 vai falar, vai dar uma escorregada. Mas pior é manter o Lula escondido. Então, está no caminho para recuperar a popularidade, mas mesmo que controle os preços e mesmo que recupere, vai ser uma batalha duríssima, na melhor das hipóteses, tão dura como 2022, é a avaliação que eu tenho hoje. Apesar do Bolsonaro ser, provavelmente, terminar o ano condenado no Supremo Tribunal Federal, Pedro. Sem dúvida. Também depende muito, né, Rodrigo? Você falou a respeito mais do lado do próprio governo, mas depende com quem vai ser disputado. A mídia hegemônica está apostando no Tarcísio, mas eu venho insistindo para as pessoas com quem eu converso que, assim, a mídia apostava, né, lembra, em 2018, no Alckmin. O Alckmin foi soterrado. Eu acho que pode aparecer um maluco no meio do caminho se o Nicolas se habilitar ou se o Pablo Marçal se livrar da inelegibilidade. Eles correm por fora. Você tem toda a razão. Quando a gente está numa disputa, né, seja ela numa guerra, seja ela numa disputa política, você tem que organizar a sua tropa e olhar os movimentos da tropa do outro lado. É ao mesmo tempo, né? E você vai manobrar a sua tropa conforme o movimento do outro lado, né? E você vai fazer o outro lado também se mexer conforme você move as suas peças. Então, de um lado, a gente olhou aqui, fez análise do que temos aí pela frente do lado do governo, e que o candidato é o Lula. O candidato é o Lula. Hoje é o Lula. Né? Do lado de lá, e eu tenho dito isso sempre no ICL também, quando as pessoas começam a entrar um certo desespero, está caindo a popularidade, o Lula não vai. Eu falei, gente, o jogo do lado de lá está muito desarrumado. Isso é um dado também para a gente levar em conta. Né? Então, o que é o desarrumado? Primeiro, o Bolsonaro está inelegível. E mesmo que ele não seja condenado no Supremo, não termine todos os recursos, porque eu acho que ele vai ser condenado esse ano ainda, mas tem uns recursos, embargos de declaração, embargos não sei do que lá, isso pode levar 3, 4, 5 meses, todos os recursos serão julgados lá pelo primeiro semestre do ano que vem. Aí ele pode até, em 2026, ser preso. Eu acho que ele é condenado em 25 e preso em 26. Né? Mas mesmo que ele não seja, ou que o julgamento não termine, ele está inelegível. Então, e ele está esticando a corda nesse processo de não confio em ninguém que não seja da minha família. Então, ele vai manter a candidatura, vai colocar um dos filhos, ou a Michele como vice, para na hora H, lá no final, até preso, ele de dentro da cadeia falar, ou já condenado falar, não, o candidato é o Eduardo, ou é a Michele. Esse é o jogo do Bolsonaro. Isso desarruma o campo do lado da direita, porque imagina o Tarcísio, né, Pedro? Você já comentou isso também lá nas suas lives, tanto aqui na Folha Entrevista, quanto no DCM. O Tarcísio, que tem uma reeleição razoavelmente garantida para governador, ele teria que se desincompatibilizar para ser candidato a presidente em abril. E a essa altura o Bolsonaro não vai ter dado as garantias, pelo menos até agora não tem isso, de que o Tarcísio seja o candidato. O Tarcísio só vai ser forte. O Tarcísio só vai ser candidato, e ele é o mais forte candidato na minha avaliação, se o Bolsonaro chegar para ele e falar, olha, eu dou as bênçãos e você assume que você vai, ganhando, fazer uma anistia para mim, enfim, ou indulto presidencial. E aí, não sei se o Tarcísio vai assumir essa condição, e daí ele já entra na campanha confrontando o Supremo Tribunal Federal. O Tarcísio vai querer ser o candidato de um confronto, né? Ou ele quer ser o candidato de um novo bolsonarismo que não tenha tanto a cara do bolsonarismo. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Imagina, tranquilo. Então, o Tarcísio tem que fazer essa avaliação. No meu entendimento, hoje a tendência maior é ele não ser candidato. Até porque o Kassab não quer que ele seja. O Kassab prefere que o Tarcísio saia a governador, para o Kassab ser o vice-governador e depois, lá na frente, ganhar de presente
o governo de São Paulo. Então, esse é um jogo em que a direita está desarrumada, né? É importante mesmo a gente observar, mas mesmo com a direita desarrumada, seja quem for o candidato, Eduardo, Michele, etc., etc., é uma eleição que, se o Lula se recuperar na popularidade, é uma eleição para ganhar por 4, 5 pontos no máximo. Sim. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.